Olá pessoal, hoje a gente vai resolver uma equação diferencial de primeira ordem, que ela é descrita dessa forma: 2y', então a primeira derivada, mais y igual a 3x. Então lembrando que y é uma função de x, ok? Por isso que tem a derivada. E o y' quer dizer que é a derivada do y em relação a x. Então, a gente tem duas formas de resolver aqui pelo fator integrante. Então, uma é você multiplicar o fator integrante e ir mexendo na equação, e outra é você já pegar a solução pronta dela, que vira uma formulazinha do fator integrante, que é dessa forma aqui, ó. Então, primeiro vamos fazer o método rápido, depois a gente faz ele passo a passo. Então, o rápido a gente vai multiplicar por um fator integrante que chama de μ, que é uma função de x, que ele é igual a exponencial da integral de p de x dx. E quem que é esse p de x? Então você vai pegar a tua equação aqui em cima, ó, e ele vai ter que estar nessa forma aqui, ó, y' mais p de x y igual a g de x. Tá? Então, o que está na frente aqui do y' tem que ser 1, ou seja, não aparecer nada. Na frente do y aparece o p de x, pode ser uma função, pode ser um número, tá? E igual a g de x. Então, aqui o p de x, no nosso caso, aqui eu não modifiquei, né? Tem que modificar essa equação, porque agora está 1, mas não pode ter o 2 aqui. Então vamos dividir tudo por 2 essa equação, para daí a gente dizer quem que é P. Tá? Então vamos modificar ele aqui embaixo primeiro. Então a gente vai pegar 2y' mais y igual a 3x e dividir tudo por 2. E daí a gente vai ter aqui a equação y' mais meio y mais 3 meios de x. Então agora a gente pode dizer que o p de x é meio e o g de x é 3 meios vezes o x. Ok? Então faltou um pedaço, né? O μ de x, vamos achar primeiro o fator integrante aqui. Então, o fator integrante é exponencial da integral do p de x. O p de x ali é meio, então a gente coloca meio dx. Ok? Então, o meio dá para sair fora da integral aqui, vai ficar meio integral de dx, e a integral de dx é o próprio x. Vai ficar e elevado a meio x, ou e elevado a x sobre 2. Então esse é o nosso fator integrante. Tá? Agora eu quero saber, na verdade a gente quer saber desde o começo, qual que é o valor da função y que você substitui aqui e resolve essa equação diferencial. Então o nosso y, a função y, ela é dada por 1 sobre μ de x integral vezes a integral de μ de x g vezes o g de x dx mais uma constante dividido por μ de x. Então esse é o valor que vai ser atribuído aqui à minha função. A gente chega nessa equação aqui aplicando o método do fator integrante, que a gente vai fazer depois lá, mas não vai chegar exatamente nessa equação aqui. Essa aqui é resumida, tá? Então, o μ a gente acabou de encontrar, e elevado a x sobre 2, e o g é 3 meios vezes o x. Então vamos substituir aqui, ó, tudo, para tentar encontrar o y. Então o y de x é 1 sobre o μ, que é o e x sobre 2,
exponencial integral da exponencial de x sobre 2 vezes o g, que é 3 meios de x dx, mais uma constante dividido por e x sobre 2. O 3 meios é constante, ó, é um número, dá para passar lá para fora multiplicando e ficar só o x exponencial de x. Então essa equação aqui vai ficar assim, ó, o y 3 sobre 2 vezes o x sobre 2 integral. Então lembrando que o exponencial que está aqui fora não entra na integral, ele já está lá fora, então deixa lá. Só reescrevendo x e na x sobre 2 dx mais c e na x sobre 2. Ok? Então agora o nosso problema é resolver essa integral aqui, ó. Então vamos pegar separadamente ela e resolver. Então ali a gente tem x e na x sobre 2 vezes dx integral. Então esse tipo de integral aqui a gente não pode fazer diretamente, tem que usar o método do integração por partes. Então se vocês lembrarem lá, integral por partes, você tinha mais de uma função aqui e você vai ter que, essa função vai ter uma função u e vai ter um dv, ou seja, uma outra função que já foi derivada e apareceu só o dv. Então ela tem que, essa solução aqui é uv menos a integral de v du. Ok? Então a gente tem que escolher nessa integral aqui quem que vai ser o u e quem que vai ser o dv. Então para ficar mais fácil, ó, o u que vai ser uma derivada no futuro, essa parte, eu vou escolher o x, que é mais fácil. Então o u eu vou escolher como sendo o x. Então o meu du, que é um tipo de uma derivada, dx, tá? Que parece o dx. Então, por consequência, eu vou escolher o dv como sendo o e na x sobre 2 dx. Então, para achar o v, eu tenho que fazer a integral desse dv. Que é a integral do dv. Se é a integral do dv, é a integral do outro lado aqui também. Integral da exponencial de x sobre 2 dx. Ok? Agora, para resolver essa integral aqui, ó, vou ter que fazer uma mudança de variáveis. Então, eu vou chamar de w x sobre 2. E o meu dw, que vai aparecer o símbolo da integral, vai ser 1 sobre 2 dx, ok? Ou, se a gente vai ter que substituir aqui no lugar de dx é 2dw. Passou 2 multiplicando lá. Então, aquele v que eu quero, que eu fiz uma mudança de variáveis, ó, ficou e elevado a w, 2dw. O 2 sai fora da integral, fica e na w, dw. Integral de exponencial é ela mesma, então é 2ew. Voltando à variável original, que é o x que a gente quer, então vai ficar 2e na x sobre 2. Então essa integral aqui, ó, e na x sobre 2 integral dx é igual a 2e na x sobre 2. Ok? Aqui nessa integral não precisa colocar constante, porque a constante ela já está suprimida lá em cima, quando a gente vai resolver a integral aqui, ó, nessa constante aqui fora, ó, c. Tá? Então essa aqui já é a constante de integração. Então não precisa escrever de novo. Então voltando lá, então essa aqui é a resposta dessa integral que a gente queria aqui, ó. Na verdade a gente só está encontrando o v, tá? Então o dv é tudo isso e o v é isso aqui. Então esse aqui é o nosso v, tá?
Então agora para resolver a integral, lembra como é que é a integral lá que a gente tem? X e na x sobre 2 dx. Agora tem que colocar u, v. O u é o x. Eu vou pôr aqui em cima, ó, u vezes o v. Então o u é o x vezes o v, que é 2 e na x sobre 2. Menos. Aí a gente é menos integral de v du. Integral uv. É isso que a gente encontrou aqui, 2e na x sobre 2. E o du é o dx. Ok? Então vamos arrumar essa integral aqui. Vai ficar, ó, 2 xe na x sobre 2. Menos o 2 aqui da integral dá para sair fora. E vai ficar e na x2 dx. Então essa integral a gente acabou de resolver, né? Que é o 2 vezes exponencial de x sobre 2. Então dá pra gente só substituir aqui, ó. 2x e na x sobre 2 menos 2 vezes, a resposta daquela integral é 2e x sobre 2. Ok? Agora só rearranjando aqui, ó. 2x exponencial x sobre 2 menos 4 e na x sobre 2. Então a gente resolveu aquela integral x e elevado a x sobre 2 dx, que a gente precisava para multiplicar agora o 3 meios de e 3 dividido por 2 e elevado a x sobre 2. Então essa integral a gente resolveu, agora é só multiplicar isso aqui e somar com essa constante. Então a nossa função y, que eu estou procurando, de x é 3, 2e na x sobre 2, vezes isso aqui que a gente acabou de encontrar, ó, x sobre 2 menos 4 e na x sobre 2, mais a constante dividido por e na x sobre 2. Ok? Então, olhando aqui, a gente já pode cortar, ó, tem um 2 dividindo, com um 2 aqui e um 4 aqui que vai ficar 2. Ok? E o e também vai dividir os dois termos aqui, ó, então dá para cortar exponencial com exponencial. O que vai sobrar aqui, ó? Só escrevendo aqui para a gente não perder lá embaixo. Vai sobrar y 3 vezes o x menos 3 vezes 2, 6. Mais a constante e na x sobre 2. Então essa aqui já é a solução. A exponencial dá para passar para cima e inverter o sinal. Então vai ficar assim, ó. A nossa função y de x constante vezes e na menos x sobre 2 mais 3x menos 6. Então essa aqui é a nossa solução geral daquela equação diferencial. Faltou determinar o c, mas daí a gente precisa das condições de contorno, né? Saber quem que é y de x igual a 0 e y'. Ok? Então, essa aqui é a solução. Agora a gente vai fazer pelo método fator integrante da forma mais grande, ó, ou mais comprida. Então vamos pegar a função original lá, a equação original, mais y igual a 3x. E agora a gente vai multiplicar, tem que tirar esse 2 dali também. Então vamos multiplicar vezes o mi, que é o fator integrante. E para assumir com esse 2, vamos multiplicar com ele dividindo por 2. Tá? Mi dividido por 2. Para suprimir esse dx, o x, mi de x, para a gente não ter que escrever toda vez, vamos escrever só mi sobre 2. Tá? Mas você já sabe que mi é uma função de x. Então, multiplicando ele aqui, ó, tudo vai ficar assim, ó, mi sobre 2 vezes 2y' mais y
Aqui vai ficar mi sobre 2, mi sobre 2. Ok? Multipliquei tudo. Então vai cortar o 2 aqui, ó. O primeiro termo vai ficar mi y'. O segundo termo vai ficar mi. Vamos pôr um meio. Vou deixar ali mesmo. Mi meio y. E o outro vai ficar 3 meios mi x. Ok? Então agora a gente vai supor o seguinte. Essa primeira parte aqui, ó, ela está parecendo uma derivada de dois termos com a regra da cadeia. Então, como se a gente pegasse aqui mi y e fizesse a derivada. Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, se a gente for comparar aqui os termos, tem um mi y', tem igual o termo mi y'. Então, esse daqui é igual a esse aqui, ó. Ok? E se esse daqui é igual a esse, e a gente quer que toda essa derivada aqui em cima, todos esses dois termos aqui sejam iguais a esses dois, que é essa derivada, então a gente vai ter que fazer esse termo ser igual a esse aqui. Ok? Então, vamos pegar e igualar aqueles dois termos. A gente vai pegar e fazer mi linha y ser igual a mi sobre 2y. Ok? E se a gente olhar aqui, tem um mi de um lado, mi do outro, ó, passa dividindo, vai ficar 1. Ou dá para cortar aqui, né? Mi y com y. Sobrou mi linha mi sobre 2. Essa aqui é uma integral simples que dá para fazer pelo método direto. Ó. Se eu escrever aqui, ó, dmi dx mi sobre 2, eu posso passar um mi para o outro lado dividindo, vai ficar 1 sobre mi dx igual a meio. Se eu multiplico os dois lados por dx e tiro a integral, vai aparecer integral, e o que eu tinha antes era 1 sobre mi dmi dx dx igual, vai aparecer o meio aqui, integral de dx. Então esse dx com o dx aqui, ó, dá para cortar e fazer a integral de mi. Então vai ficar integral de 1 sobre mi dmi. E do outro lado vai ficar meio integral dx. Integral de 1 sobre mi é ln, logaritmo. Vai ficar ln de mi. E do outro lado a integral de dx é o próprio x. X mais uma constante. Para encontrar o mi que a gente quer e não ln, a gente aplica a exponencial. Então a gente vai fazer aqui, ó, exponencial de ln de mi. E do outro lado também, exponencial de x sobre 2 mais c. Ok? Quando a gente tem, lembrar aqui a propriedade, ó, e ln de mi é o próprio mi. Ó. Então a gente tem mi, que é igual a, quando está somando no expoente bases iguais, a gente pode multiplicar e na c e na x sobre 2. E na c é uma constante, porque é um número 2,71 alguma coisa elevado a um outro número. Então vai dar uma constante. Então eu posso escrever isso aqui como sendo k e na x sobre 2. Por conveniência aqui a gente escolhe k igual a 1, tá? Porque a constante que a gente quer, ela está embutida lá no final da integral já. Então aqui a gente escolhe igual a 1. Então o nosso fator integrante que a gente estava procurando é exponencial x sobre 2.
que, se vocês lembrarem lá do começo, é igualzinho que a gente encontrou antes. Agora, com esse daqui, a gente volta na equação que a gente começou ali, das derivadas. Então, a gente tem que essa derivada aqui, ó, lembrando, ó, essa proposição que eu fiz, y vezes o mi' é igual a essa outra parte aqui, 3 meios mi de x. Eu já encontrei o mi que satisfaz aquela primeira derivada, e agora aqui. Então eu vou usar essa daqui para encontrar o meu y agora. Substitui o mi e encontro o y. Então vamos colocar aqui, ó, mi y, 3 meios de mi x. Agora vamos substituir o mi que eu acabei de encontrar, que é e na x sobre 2y, linha, 3 meios na e x sobre 2x. Ok? Então vamos fazer a integral disso aqui para tirar essa derivada e encontrar o y. Então eu vou fazer lá integral e na x sobre 2y. Então isso aqui, essa linha aqui, é como se eu estivesse fazendo a derivada de tudo isso aqui em relação a x. E esse outro lado não era integral, era normal. É uma função aqui. Agora eu vou aplicar a integral dos dois lados. Dx, integral dx. Então, aqui eu vou ter o primeiro termo, que é a integral de uma derivada. Ou seja, se eu estou integrando e derivando na mesma variável, eu vou obter a mesma função original, ou seja, só essa função que está aqui dentro, e x sobre 2y. E do outro lado, estou fazendo uma integral aqui, ó. Então tem essa integral mais uma constante, né, o resultado dela. O 3 dá para sair fora, faz a integral x e na x sobre 2 dx. Então nós retornamos mais uma constante aqui, né, que é dessa integral. Nós voltamos àquela integral que a gente fez lá no começo, né? Vamos pegar o resultado dela lá. Vamos só escrever aqui. E x sobre 2y igual a 3 meios. E agora eu vou pegar o resultado dessa integral aqui que a gente fez lá no começo, ó. Começo dela, que a gente fez da outra forma aqui, ó. Então, ó, essa integral que a gente vai resolver agora é 2x exponencial de x sobre 2 menos 4 vezes e elevado a x sobre 2. Então vamos colocar aqui, ó. 2x e elevado a x sobre 2 menos 4 e na x sobre 2. Se a gente não tivesse feito aquela solução anterior, ia ter que calcular essa integral aqui da mesma maneira que a gente fez antes. Menos c. Opa. Ainda não tem ali, né? Menos não, mais. Mais a constante. Ok? Então aqui a gente pode cortar, né? De novo, ó. Pode cortar o 2 com o 2 aqui. E com esse aqui que vai ficar 2. Substituindo ali, a gente vai ter que e na x sobre 2y é igual a 3x e x sobre 2 menos 2 vezes 3, 6 e na x sobre 2 mais uma constante. Agora eu quero saber o y, que é a nossa função, a função que resolve a equação diferencial, ou que se você substitui lá, satisfaz aquela equação. A gente vai passar esse exponencial dividindo todo o outro lado. Então a gente vai ter que y é 3x e na x sobre 2 dividido por e na x sobre 2.
menos 6e na x sobre 2 dividido por e na x sobre 2. E o último termo é a constante dividido por e na x sobre 2. Então a gente já pode ver aqui que vai cortar, né, exponencial em cima com embaixo. E o que vai sobrar lá é exponencial. Nosso y é 3x menos 6 mais c e na x sobre 2. Passo o exponencial para cima, inverto o sinal. E na x igual a c, e ficou um e ali, c vezes e na menos x sobre 2 mais 3x menos 6. Então a gente encontrou de novo a solução geral daquela equação diferencial. Tá? Então aqui a gente tem a nossa solução geral. Ok? Então é isso, pessoal. Até mais.